CREAPod no ar, eu sou Carla Arantes, fico com você na próxima meia hora para trazer informações do universo das engenharias, agronomia, geociências. Aqui você fica por dentro de tudo desse vasto universo. Toda semana, toda quarta-feira tem episódio novo, então já separa aqueles 30 segundinhos para te pedir. Se você ainda não é inscrito no canal da TV CREA no YouTube, vá lá, se inscreva agora, não deixe para fazer isso depois, hein? Vá lá, se inscreva, já curta esse vídeo também. E se você está nos ouvindo nas plataformas de áudio, Deezer, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Apple Music, também nos siga, compartilha, deixe 5 estrelinhas para que o nosso conteúdo chegue cada vez a mais pessoas. Bom, nessa semana temos celebração também, dia 12 de julho é o dia do engenheiro florestal. E para isso a gente recebe aqui Iteragil Marinho, que é engenheiro florestal, mestre em ciências florestais e doutor em ciência e tecnologia de alimentos. Tudo bom, Iteragil? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado pelo convite, Carlos, obrigado ao CREA pelo convite e vamos aqui conversar um pouco sobre engenharia florestal. Pois é, essa ciência aí que é pouco divulgada, eu acredito. Eu não sei como você, como profissional da área, enxerga isso, mas eu, como cidadã leiga, acho que a gente tem pouca informação sobre a profissão do engenheiro florestal. Então, vamos começar do básico. O que faz o engenheiro florestal? Bom, a engenharia florestal já está classificada, né, em 2 nomes. A engenharia, propriamente dita, então nós somos engenheiros, e florestal, né, que nasceu lá da agronomia, quando lá no passado só existia agronomia. E até conversando com pessoas mais experientes, falam, antigamente chamava agrovet, era o agrônomo que era veterinário. Depois veio as divisões, né, agronomia com veterinária. E com a crescente demanda por recursos florestais ao longo do tempo, veio a divisão da engenharia florestal saindo da agronomia. Então, o engenheiro florestal, ele, como engenheiro, vai trabalhar as questões florestais, mas também algumas outras questões que se sombreiam à agronomia, porque nós nascemos da agronomia. Então, por exemplo, fruticultura, nós também temos habilitação para fruticultura, nós temos habilitação para topografia, e mais recentemente, né, com a crescente demanda pelas geociências, né, o engenheiro florestal ele foi classificado pelo MEC com atribuições na área de geoprocessamento. Logicamente que a gente também faz a parte de georreferenciamento, desde que com a devida habilitação, né? Aí você tem que fazer um curso de georreferenciamento. Mas aí, como você falou, Carla, o que faz um engenheiro florestal? Só isso? Não, tem muito mais. Nós também podemos trabalhar com as questões de solo, né? Manejo de solo, recuperação de solo, adubação, irrigação, microirrigação. Inclusive, há um setor que lá na academia a gente sofre uma discriminação, mas que se a gente olhar bem, é um setor pujante que financeiramente é forte, que é a parte de paisagismo, arborização e paisagismo. Então, toda cidade tem arborização, todo prédio de condomínio tem paisagismo. Nós também atuamos nisso, nós estudamos isso na graduação. Então, a profissão do engenheiro florestal, ela não se limita apenas a trabalhar floresta, mas tudo aquilo que a agronomia permitiu que nós trabalhássemos, né, dentro dos estudos que nós temos habilitação. Né? Para isso, justamente, nós estamos aqui para conversar dentro do Conselho. Isso, a gente recebeu recentemente aqui no CREAPod o engenheiro agrônomo Anderson Fontes, que falou justamente ele falou da agronomia Uber, que é você trazer mais arborização para o meio urbano, mas uma arborização consciente. E aí ele até citou o profissional da engenharia florestal também como um profissional que deve ser consultado quando ou uma empresa ou um indivíduo tenha vontade de plantar uma árvore na porta de casa. Qual é a espécie ideal, como deve ser essa plantação, como deve ser essa poda. Vocês da engenharia florestal, vocês enxergam que está havendo mais essa conscientização, tanto do poder público quanto de empresas privadas, para reflorestar, entre aspas, o meio urbano? Hoje é uma necessidade, na verdade, né, devido a gente estar vendo aí eventos climáticos extremos,
ou é muita chuva, ou é muita seca, ou é muito frio, ou é muito calor. Então, esses ciclos extremos, eles estão trazendo esse apelo, né, da maior necessidade da paisagem verde dentro da paisagem urbana, que é uma paisagem acidentada, escura, sem vida. Essa necessidade do verde, que não é de hoje, né, ela na verdade está sendo tecnificada, que o grande problema, como você falou, é que se começou a fazer de todo jeito e aí vem uma série de problemas. Então, a necessidade de uma visão mais técnica, ela é premente. A gente tem caso aí de ruas onde você tem pouco espaço para as árvores. Você tem aí o arruamento, o asfaltamento, seja o que for, o calçamento. Você tem a passagem dos pedestres nas calçadas, mas você tem fiação de um lado, você tem iluminação pública de outro, né? Você tem a questão das varandas das casas, dos prédios e edifícios. Então, há uma briga constante no meio urbano. Tem a questão da acessibilidade para cadeirantes. Cadeirantes, né? E aí vem um outro problema. Mães com carrinho de bebê, eu já passei muito por isso. Quando a estrutura da calçada não é pensada para o porte de árvore, você não consegue atravessar. E a raiz levanta, né? Exatamente. Então, dificulta a passagem. Então, é planejamento, né? Planejamento. E aí você tem que ter um profissional. Se o profissional não estiver lá, porque a gente diz, eu não vou plantar aqui porque não cabe. Não, nós temos árvores de grande porte, médio e de pequeno porte. A arborização não pode simplesmente ser deixada de lado por uma questão de falta de conhecimento, né? Nós temos profissionais, tanto como o Anderson falou, na agronomia como na engenharia florestal. E o estudo do ambiente é que vai dizer. Agora, quem é que vai fazer esse estudo? É o profissional. Então, para isso que a gente está aqui discutindo, né? Para mostrar à sociedade que procure sempre um profissional, né? Eu já vi casos absurdos assim, da pessoa tirar uma pedra de calçamento e plantar uma árvore de grande porte naquele buraquinho. E eu falei, por que isso? E a pessoa disse, não, porque quando ela crescer, ela fica escoradinha na pedra. Meu Deus. Então, isso assim, é coisa... É desconhecer a força da natureza. Exatamente, né? O poder ali da árvore. E a gente tem um problema nas grandes cidades. Uma pessoa é um exemplo típico, né? Nós temos árvores de grande porte, árvores velhas, que às vezes não se sustentam mais. Aqui perto da sede do CREA a gente já viu isso. Árvores que tombaram, nem precisa de tanto vento. As pessoas não têm noção de quanta água uma copa da árvore pode segurar. E pesa. E como pesa. Então, qualquer vento que der, se a árvore não tiver com estabilidade boa de raiz, se ela não tiver com estabilidade boa de tronco, ela vai tombar. E aí vem os problemas, né? Na cidade, como você falou, tem gente, tem veículo, né? Tem prédio, tem fiação, tem tudo isso. Então, é importante demais procurar um engenheiro florestal nessas horas. E as florestas urbanas, essas áreas verdes que acaba havendo uma briga ali entre algum grupo que deseja o desenvolvimento urbano da cidade, que tem a questão de especulação imobiliária. As áreas verdes, em geral, são áreas nobres, são áreas, né? Quem não quer morar perto de uma floresta, perto de uma mina d'água? E como é a luta para manter a preservação dessas áreas? Nós temos por lei a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, que é uma lei da década de 1970, que ela já traz alguns artifícios, né, de parametrização da necessidade de manutenção de áreas verdes, né? Nós temos no Código Florestal a necessidade de manutenção de 20% de área de reserva legal para imóveis rurais. Mas hoje, com o crescimento das cidades, como você está falando, muito imóvel que era rural está virando urbano. E aí vem justamente essa briga, né? Porque o empreendedor, muitas vezes, ele quer se desfazer daquela área verde para tornar uma área habitável. Ele quer vender lote. Lotear, exatamente. Lotear, né? Mas a lei, ela já traz no Código Florestal a necessidade de manutenção de 20% da área, e a lei de parcelamento urbano, ela traz a necessidade do município legislar sobre isso. Existe um número aí que é tabelado aí de 35%, que vai incluir não só áreas verdes, mas também áreas para equipamentos públicos, como hospitais, praças, enfim. Mas o parcelamento do solo urbano definido
no Código de Urbanismo é quem vai dizer tudo isso. Agora, como você falou, existe uma briga grande entre empreendedores, entre lei e entre sociedade, para tentar achar o equilíbrio disso aí e não se desfazer. Áreas verdes urbanas, né, já pega o assunto que a gente conversou há pouco, é uma necessidade. E, tipo assim, é comprovado já. Eu me formei em Patos e lá já teve experimento de colocar uma pequena estação meteorológica no centro da cidade e onde ficou a pleno sol, em comparação com áreas sombreadas, tinha 6 graus de diferença. Então é muita coisa. É muita coisa. E você imagina, se a gente está numa temperatura ambiente de 32 e você vai a pleno sol, você vai para 38. Né? Se você estiver na sombra, você pode até esfriar. Agora que a gente está no período, né, do nosso inverno, né, que é um período mais frio, então as temperaturas baixam de 30, vão lá para 28. Se você pegar uma sombra, você pode chegar a 26, a 24, na sombra, com o mesmo clima de 28 ao lado. Então essa necessidade é que a gente tem que equilibrar. Não podemos barrar o desenvolvimento das cidades, mas nós temos que equilibrar com a volta da natureza para esse ambiente artificial, né? E isso tem que ser tudo estudado, tudo regulamentado, tudo regrado. Esse é o desafio. E a questão de fiscalização? Então, nós temos as fiscalizações, né? Inicialmente dos órgãos ambientais federal e IBAMA. No caso da Paraíba, a SUDEMA, a Superintendência de Administração do Meio Ambiente, ela fiscaliza toda essa questão legal, burocrática e projetos. E aí entra o CREA, né, o Conselho de Engenharia, onde vai garantir que aqueles projetos vai ter um profissional habilitado. Essa união entre os órgãos ambientais com o Conselho de Engenharia ela é fundamental para que a gente tenha bons projetos. Ou nós vamos estar fadados aí, a gente está vivenciando nos últimos 10 anos aí um boom de dissidências de profissões, né? Criação de novos conselhos, e tem conselho aí que está passando rodo. Tem conselho aí criando atribuição sem às vezes, nem existir aquela atribuição do profissional. Daí a importância do Conselho de Engenharia e Agronomia estar interligado com os órgãos de fiscalização. Eu também, eu mencionei o federal, o estadual, mas existem municipais, né? Órgãos municipais que também fazem essa fiscalização através das prefeituras ou das secretarias demandadas. Temos que avançar muito com isso. A Paraíba hoje você conta nos dedos quais são os municípios que têm realmente órgãos de fiscalização nessa área. E nós temos que avançar com a deliberação de atribuições para os municípios, porque tudo ocorre no município. Né? Nós temos o IBAMA, ok, mas a Lei 140, a Lei Complementar 140 de 2011, passa a atribuição para o Estado. E no Estado nós temos a SUDEMA. Mas a própria lei diz também que é o princípio do federalismo do Brasil, que os municípios devem atuar. Né? E aí os municípios têm que criar estrutura para essa fiscalização. Como o Conselho de Engenharia já fiscaliza os profissionais, atesta que aquele projeto tem um profissional habilitado, sim, a gente precisa também que os órgãos municipais comecem a se atentar para isso. E como profissional de engenharia florestal, qual é a sua opinião sobre as compensações ambientais? Eu desmatar uma área que não pode até não ser nativa, mas é uma área florestal para plantar árvores em outro ambiente. Isso realmente compensa aquele desmatamento? Carla, você me deixou feliz agora, porque além de profissional... Que bom! Porque a gente fica com medo de deixar em saia justa, se fala que ficou feliz, eu já fico feliz também. Eu tive a sorte e o privilégio de ser diretor da SUDEMA por 2 anos, né? Foi onde eu conheci nosso amigo Renan. Um abraço, Renan, atual presidente do CREA da Paraíba. E a gente via isso todo dia. Né? Nós temos não só essa compensação que você falou, que é tipo, eu preciso usar essa área, seja uma vegetação nativa ou não, e eu tenho que compensar com uma área equivalente, com um reflorestamento, seja o que for. Sim. Mas nós temos as compensações financeiras, que estão previstas lá na resolução do CONAMA 001 de 1986, que ela fala que todo empreendimento tem que ser licenciado e, se for causador de degradação ambiental,
o empreendedor ele tem que pagar o equivalente a 0,5% do valor do empreendimento a título de compensação ambiental. Então, nós temos na Paraíba hoje um leque extraordinário que precisa de avançar isso aí, né? Eu sei que o Conselho de Engenharia tem a Câmara de Meio Ambiente, ela precisa avançar nessa discussão lá junto com a SUDEMA, junto com o IBAMA, para essas cobranças. Porque nós estamos vivendo assim, um momento de grandes obras. Nós tivemos aí a duplicação da BR-101 de Recife a Natal, tem compensação lá que ainda não foi paga. Nós estamos vivenciando uma triplicação da BR-230 aqui no perímetro urbano, né, entre Cabedelo e João Pessoa. Nós temos aí as energias eólicas e solar, fotovoltaica, né, que é o nome técnico, né, que tem compensação também. E nós temos as pequenas compensações, né? Então, quando o empreendimento vem se instalar, ele tem que primeiro estudar o local. E a gente tem um problema que nós temos 500 anos de colonização desordenada. E, às vezes, os espaços que estão disponíveis hoje para você montar empreendimento, é como você falou, ele está ocupado por um tipo de vegetação, seja nativa ou não. Ou seja, uma nativa, mas que já foi usada, já foi mexida, né? Eu já trabalhei, por exemplo, no Instituto Federal ali em Santa Rita, na BR-230, quem vem chegando para a capital, ali tem uma área de vegetação nativa que não é totalmente preservada, ela já foi utilizada uma parte e que possibilitou a instalação lá de uma escola, né, um Instituto Federal. Tem compensação. Então, nós temos essa dívida, vamos assim chamar, essa dívida onde os projetos dão essa resposta. Por quê? Porque eu só posso licenciar uma obra se ela tem se ela vai causar esse dano à vegetação com a devida compensação. E aí vem novamente, tudo vai refletir onde? Nos profissionais. Nós temos que ter profissionais habilitados e que entendam da legislação. E eu vejo que o CREA tem se esforçado, né, junto com seus parceiros, junto com as associações de profissionais, junto com a própria mútua. A fiscalização precisa ser intensificada dos órgãos. Isso, os órgãos já fazem, mas às vezes a gente, Carla, eu te digo que eu passei 2 anos lá na SUDEMA, e assim, os nossos conselhos, junto com seus parceiros, com as associações, também tem que atuar junto aos profissionais, de qualificar melhor. Porque a universidade não ensina tudo. Certo. A universidade abre uma porta. Você vai ser engenheiro florestal, você vai ser engenheiro agrônomo, vai ser engenheiro de minas, né? Então, as diversas profissões. Isso é só uma porta. Quando você vira profissional, aí você vai começar a viver o dia a dia da profissão. E o dia a dia da profissão é o desafio. É o desafio. E eu vejo assim que o conselho tem, eu já conversei isso com o Renan, de fazer essa educação que a gente chama não formal, porque não é formal, formal é lá na escola, na universidade, de trabalhar os profissionais para que eles possam dar essas respostas. Ou a sociedade vai ficar penando, ou o empreendimento vai ficar parado, como a gente conhece, tem um clássico aqui em João Pessoa de um hotel que foi construído à beira-mar, que foi embargado, porque era uma área de preservação. O empreendedor quer, mas ele não conhece. Então, cabe a nós profissionais dar essa resposta. Orientar o empreendedor para que ele tenha uma solução passível e execuível. Você falou das empresas de energia eólica e fotovoltaica, e aí eu me lembrei de um bioma também que é importantíssimo e que infelizmente vem sendo agredido e muita gente não se dá conta, porque talvez a gente, quando fale em desmatamento, pensa na derrubada de árvores, né? Aquela árvore gigantesca que foi retirada. Isso é muito visível quando você abre um clarão na floresta. Mas a caatinga é um bioma muito importante e que também vem sendo degradado e talvez sem receber a devida importância. Além de ser importante, é único. É um bioma único, é nosso, só existe no Brasil. Tanto se chama um bioma endêmico, né? Nós temos características na África, no charco argentino, Paraguai, ok, mas para se chamar bioma, só nós temos. Então, essa visão que você está falando aí de proteção do bioma é importante, porque eu já escutei coisas, eu já escutei assim absurdos,
sabe? De pessoas que menosprezam. Sim. Mas também escutei pessoas que, agora está passando aqui na minha cabeça, né? Que são extremamente apaixonadas, né, pela caatinga. E isso é o bom, porque essas pessoas defendem. Às vezes essas pessoas deixam seu trabalho, seu lar, seu descanso para ir defender. Se engajam na causa. Na causa, porque são verdadeiros catingueiros. Sim. Né? São os verdadeiros catingueiros. Não é aquele catingueiro de ficar curtindo e tirando foto. Não, é o cara que participa de evento, que vai lá e fala, que cobra. Porque se a gente não cobrar, é aquilo que você falou. O empreendedor, ele quer empreender, né? E às vezes a visão do empreendedor é uma visão de que o resto é empecilho. Sim. O que vale é o que ele vai colocar. Mas nós temos legislação. E às vezes até usando como argumento a geração de emprego, movimentação da economia, que são bons argumentos importantes, isso, principalmente num estado que tem uma desigualdade social tão grande, mas que não pode ser usado como justificativa, né? Jamais. A gente tem que sempre pensar no tripé da sustentabilidade, né? É o econômico, o social e o ambiental. Se esse tripé não tiver em equilíbrio, ele vai cair. Então, os grandes empreendimentos que estão vindo aí, principalmente energia eólica e fotovoltaica, que estão lá no bioma Caatinga, né, eles têm dado sua parte e há de se cobrar sempre que não se deixe passar. O importante é não deixar passar. E eu te digo, Carla, se a gente não abrir o olho, eles passam. E aí, a outra pergunta que eu queria te fazer, quando há esse desmatamento ou a destruição de uma área de bioma, existe a possibilidade de recuperação? Quanto tempo levaria isso? Bom, se o empreendimento ocupa em definitivo uma área, né, esqueça, ali não tem como. Mas nós temos outras áreas com necessidade de recuperação que podem receber aquele benefício. Certo. Como eu já falei, se nós temos a obrigação legal de um empreendimento pagar ou mesmo reparar diretamente o dano, então nós precisamos indicar as áreas que estão passíveis dessa necessidade. Então nós temos, por exemplo, a Paraíba, a gente tem 86% aproximadamente do território em área semiárida e toda a área passível de desertificação, com alguns núcleos já caracterizados, como o núcleo Seridó, onde a desertificação está forte. Nós temos um problema no Cariri paraibano, na região do Monteiro, Sumé, ali, Serra Branca, São João do Cariri, onde nós tivemos lá na colonização e mais recentemente, na década de 1930, 60, alguns erros de projeto. Né? Você imagina você ter uma caatinga nativa, quase que intocada, e você ter que desmatar para plantar uma espécie florestal. Isso não existe, mas existiu. E foi financiado pelo governo. O pior, foi financiado pelo governo. Existia antigamente o financiamento bancário e a primeira exigência do banco é que a área estivesse desmatada. A primeira exigência do banco é desmata a área. A gente vai lá, manda um fiscal. Se estiver desmatada, a gente libera o crédito. Meu Deus. Então, esses absurdos, eles deixaram cicatrizes. E essas cicatrizes a gente tem como remediar através da compensação ambiental. Então, nós temos, por exemplo, a Sudema, ela pegou a dívida, vamos chamar de dívida ambiental, da compensação dos grandes empreendimentos de energia eólica e solar e botou lá para o Rio Paraíba. Então, hoje está se recuperando as nascentes do Rio Paraíba e se espera recuperar a parte lá das áreas de preservação permanente. Então, essa é uma ideia e que a gente tem que apoiar para que ocorra, né? Para que não deixe passar, porque os desmatamentos nunca vão deixar de acontecer. Infelizmente, é uma notícia ruim, mas isso é a vida, né? Na vida a gente nasce, cresce e morre. A vegetação é viva, então ela também vai nascer, vai crescer e vai morrer. Mas cabe a nós, como humanos, não só olhar por um ciclo, que é o ciclo da morte, mas também olhar para o ciclo da vida e tentar resgatar isso aí. Bom, rapidamente, antes da gente encerrar, eu queria passar por um viés aqui da sua formação. Quem prestou atenção lá no início, quando eu falei um breve currículo do Itaragil, deve ter percebido aqui que eu falei engenheiro florestal, mestre em ciências florestais e doutorado em ciência e tecnologia de alimentos.
Qual é a relação com a tecnologia de alimentos com a engenharia florestal? Negócio de doido, né? Mas foi o seguinte, quando eu me formei em engenheiro florestal, né, eu trabalhei com produtos não madeireiros, a extração de taninos, de casca de jurema, angico, cajueiro, para curtimento de couro. No mestrado, tudo isso foi lá em Patos, na UFCG, no mestrado eu ia trabalhar com envelhecimento de cachaça, porque eu tinha o professor Juarez, que hoje está no Espírito Santo, que é engenheiro florestal também. Um abraço para o professor Juarez. Ele me sugeriu a gente trabalhar com envelhecimento de cachaça, porque nós temos um produto forte aqui na Paraíba, né? Sim. Que é a melhor cachaça do Brasil, Minas Gerais, que me perdoe. Ai, meu Deus do céu, vamos Você conversar, é mineira, eu sou mineira. Pelo seu sotaque eu desconfiei. Mas me perdoe as mineiras e os mineiros. Mas a cachaça de areia é a melhor do mundo. E por que não da galáxia, né? A gente ainda não experimentou cachaça interplanetária, então a de areia é a melhor. Então, o que acontece? Nós temos aí o uso já de madeiras nativas no envelhecimento de cachaça, e essa era a minha proposta inicial lá no mestrado. Sim. Houveram alguns contratempos e a gente arrumou para manejo florestal de caatinga, né? E a gente terminou lá a nossa dissertação. Passado o tempo, eu venho morar aqui na capital. E em conversa com um colega meu, eu mando um abraço, o Beranja, né, doutor Beranja, lá da ESA, engenheiro agrônomo, já foi até conselheiro aqui do CREA. Eu comecei a discutir uma ideia que esse meu professor Juarez me disse lá atrás. Ele disse: Taragil, existe um nicho que é melhor do que cachaça, que é o vinho. Ninguém desse lado do mundo, né, do hemisfério sul, pensou em envelhecer vinho com madeira nativa da caatinga. E na época eu fui trabalhar com Beranja e eu troquei essa ideia com ele, ele me incentivou e a gente tocou o barco. Vamos envelhecer vinho com madeira nativa da caatinga, né? E a gente fez lá, claro que a pandemia, infelizmente, deu um baque grande nisso aí, mas essa foi a ideia, né? Entramos lá na ciência de alimentos para fazer esse teste. O envelhecimento de vinho com madeiras nativas da caatinga. Então, um engenheiro florestal e trabalhar com alimentos. Mas então, usando... é possível, foi bom o resultado? Precisamos agora avançar, né? Nós tivemos o primeiro resultado, nós conseguimos envelhecer. Porque, né? A gente tem, inclusive, vinho sendo produzido na Paraíba. A Paraíba está começando, né? Já tem aí uns 2... Tem mais um terceiro, que o próprio Beranja me mostrou esses dias, lá de Santa Luzia, que também está querendo produzir vinho. Tem esse de Souza. E temos aqui no Rio Paraíba também, Itatuba, né? Se não me engano é Itatuba, o pessoal já está também se mexendo, já produzindo uva e também para produzir vinho. E nós temos lá na região de Petrolina, Juazeiro, né? Já um núcleo consolidado de produção de vinho. Que é do Rio São Francisco. Do Rio São Francisco, Sim. né? Já temos lá, acho que já passou de 8 rótulos. Aliás, 8 rótulos não, rótulos tem muito, mas 8 vinícolas que estão se instalando. Recentemente eu tive por lá, já vieram 2 marcas italianas se instalar lá. Então, o vinho da caatinga, né, ele tem um diferencial, porque lá na região de São Francisco você produz todo dia. Em qualquer outra região do mundo você só tem uma produção anual. E lá na região de São Francisco é todo dia, toda hora, lá não para. Lá tem a questão da irrigação e a fonte de sol, que só a Espanha lá, que é uma região que consegue bater as horas de sol que tem em Petrolina. Então, futuramente a gente pode ter vinho paraibano envelhecido em madeira da caatinga. Se Deus quiser e permitir, né? E isso é um desafio, porque as pessoas imaginam, mas Itaraju, você vai desmatar? Não, a gente pode plantar. A gente pode plantar a madeira, né? É um ser vivo, é isso que eu digo. As pessoas... No ciclo da vida, as pessoas só veem o último ciclo, que é a morte. Mas vamos ver o ciclo da vida no início, né? Vamos plantar, vamos depois alimentar e colher, e aí sim vem o terceiro ciclo. Mas vamos pensar em plantar também, né? A gente tem vegetação nativa tanto para manejar e tirar sem uma agressão que permita ou não permita mais a sucessão daquela área, mas nós temos também como plantar.
E plantar madeira dá dinheiro. Coisa boa, tá vendo? Isso é a ciência, gente. A gente precisa muito investir em ciência, investir em pesquisa, porque isso também é geração de emprego, de renda e também movimenta a economia. Interagiu, Arinho, muito obrigada pela sua participação aqui. Seja sempre bem-vindo no CREAPOD. Eu que agradeço, um abraço a todos e até a próxima. Bom, o CREAPOD é uma realização do CREAPB, a produção é minha e de Manuel Nóbrega, a captação e edição é da 104 Filmes. Um agradecimento especial a Belo Jardim pelo nosso paisagismo. Siga @BeloJardimJP no Instagram. Semana que vem eu estou de volta. Até mais.